E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez aí dando os parabéns ao professor Silvio, excelente palestra. Vamos falar agora um pouquinho de sistemas de recomendação. Então é uma honra fechar esse terceiro dia aí da Drummond IT Experience Week, que pela Unidrummond. Então, vejo aqui no chat que tem muitos alunos, muitos nomes conhecidos, alunos atuais, ex-alunos. É um prazer falar novamente com vocês, mas devem ter também alguns novos alunos ou até convidados aqui da instituição que talvez não me conheçam, né? Então, passar rapidamente aqui, depois o material também vai ser compartilhado. Aqui na Unidrummond, o pessoal me chama de professor Pagnossim, então segue aqui o meu contato no LinkedIn, quem depois da reunião ou da palestra quiser já me adicionar, a gente já faz aí esse contato via LinkedIn, segue também meu e-mail institucional do Drummond, e como muitos de vocês aqui, sou um tecnólogo por formação, então ingressei na área de TI em 1995, já faz muito tempo, alguns talvez nem eram nascidos, né, ou muito novos, mas enfim, ainda os cursos que chamavam de tecnologia em processamento de dados. Depois fiz uma especialização em engenharia de software, inclusive esse semestre estamos com turmas aí de engenharia de software. E mais recentemente fiz um mestrado na área de inteligência artificial, inclusive vai ser um pouco do que a gente vai falar hoje de sistemas de recomendação, que é uma área muito mais ampla, mas dentro dessa área mais ampla também a gente consegue inserir conceitos de inteligência artificial. Eu sou atualmente gerente de desenvolvimento na Accenture do Brasil, já estou lá há quase 13 anos. Aqui na Unidrummond desde 2003, ministrando disciplinas de diversas naturezas, para cursos de tecnólogo e bacharelado, principalmente na área de TI, mas principalmente focado para análise e desenvolvimento de software. E passei por algumas outras empresas também importantes e conhecidas aí no mercado, como o Brasil Prev, né, da área de previdência, a Itautec, na época trabalhava na área de automação comercial, mas também muito conhecido na área de automação bancária, e a IBM. Mas comecei em 1996 estagiando como na área de programação mesmo, então muitos aí que estão buscando um estágio, uma oportunidade, buscando conhecimento aqui na universidade, uma hora a gente tem que começar, né? Então espero que seja um bom momento aí para vocês começarem, da gente criar uma relação lá pelo LinkedIn. Eu sempre estou colocando vagas da empresa, não só vagas que exigem experiências, mas também vagas para pessoas que ainda estão cursando, que a empresa às vezes dá treinamento, né, de capacitação para poder contratar. Estamos numa época muito boa aí na área de tecnologia, com uma demanda em alta, então é sempre um bom momento para você aprender e ingressar em uma nova oportunidade do mercado. Dentro da pauta aqui da palestras, então nós vamos falar um pouquinho da diferença entre recomendação e sistemas de recomendação, os impactos que eles causam na nossa vida. Vou trazer para vocês aí uma proposta e um modelo, um projeto que foi desenvolvido, tá? Então, como elaborar um sistema de recomendação, quais são as propriedades, as dificuldades, quais algoritmos podemos aplicar para esse tipo de sistema. Muitos também estão cursando ou têm disciplinas de arquitetura, então vamos mostrar também uma proposição de arquitetura para trabalhar com sistemas de recomendação. Estamos acostumados a trabalhar com sistemas mais tradicionais, então vamos ver uma mescla de uma arquitetura web mais tradicional e como que isso integra com essa parte de recomendação. E aí, né, apresentando a solução, uma vez que a gente apresenta uma solução, um projeto, um sistema de recomendação, como validar, como eu posso fazer para saber que o meu sistema de recomendação é eficaz, como medir a eficácia dele.
Quando a gente fala de eficácia, você já deve ter percebido aqui que a gente já está falando de uma pesquisa. Então, sim, é um projeto que é uma pesquisa acadêmica, tem uma pesquisa científica por trás de todo esse trabalho. Então, por isso que a gente não chama de fase de teste. A fase de teste é a fase de validação mesmo. Nós vamos validar a eficácia desse nosso sistema, ou dessa nossa proposta de pesquisa. E, por fim, a gente faz a conclusão. Bom, se vocês fizerem uma reflexão acerca do tema recomendação, se eu falar para vocês que recomendação influencia tudo ao nosso redor, o que vocês pensariam a respeito disso? Será que é um exagero? A gente até grifou a palavra tudo, porque tudo você generaliza, né? Mas quem concorda, quem discorda, tudo que está ao nosso redor, de alguma forma, é influenciada por recomendações? Bom, eu não estou falando de sistema de recomendação ainda, pessoal, estou falando de recomendação. Por exemplo, quando eu era criança, lá no interior de São Paulo, a gente não tinha, ainda não existia internet, pelo menos não era acessível a internet aqui no Brasil, né? Então, muito menos celulares. Então, como que funcionava as recomendações? Se eu, por exemplo, fui num lugar legal, num parque, eu fiz um passeio, uma atividade de lazer, ou fiz uma viagem bacana, dentro dessa viagem, comprei um ingresso para uma experiência inesquecível. Quando eu voltava dessa viagem, né, desde criança lá, o que a gente fazia, né, quando voltava para as aulas? Ah, redação, como que foram nossas férias, né? E você ia contar para os seus amigos, provavelmente os nossos pais vão contar para os amigos deles. E aí, obviamente, se uma viagem foi boa, você vai dar uma recomendação boa dessa viagem. Nossa, foi uma viagem inesquecível, maravilhosa, excelente custo-benefício e tal. Por outro lado, se você foi para um lugar ruim, você vai dar uma recomendação ruim. Então, esse tipo de influência e de recomendação, vamos chamar assim, em termos manuais, né, a moda antiga, isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo, as pessoas, desde que a comunicação existe, as pessoas recomendam coisas para as outras pessoas o tempo inteiro. Agora, trazendo isso para o lado dos sistemas de informação, mais especificamente sistemas de recomendação. Quando você pensa em recomendação de viagem, de passeio, esse tipo de atividade, em que tipo de sistema de recomendação você pensa? O que vem à sua cabeça? Bom, tem algumas propagandas que vão ficando meio maçantes, né? Mas há um tempo atrás, quem assiste TV aí, principalmente canais para assinatura, era uma propaganda atrás da outra sobre Trivago, né? Atualmente, 1, 2, 3 milhas, é o tempo inteiro, né? A famosa propaganda, né? O que é melhor que viajar, né? Melhor que viajar é viajar com 50% de desconto. Então, quando você começa a navegar dentro desses sistemas, você deve perceber que, com base nas suas opções de busca e nas suas preferências, enfim, na navegação que você faz com esses sistemas, ele começa a te dar outras recomendações de outras viagens. E aí você começa a ter ferramentas até um pouco mais sofisticadas. Tem uma que eu tenho lá, que agora tá complicado de viajar, né? Mas quando eu estou em época de sair de férias, tal, né? Quando terminar essa pandemia, a gente puder voltar a viajar, eu já deixo configurado gatilhos, né? Os famosos triggers aí. Então eu já cadastro na ferramenta o tipo de viagem que eu quero, os parâmetros e vou recebendo notificação, vou recebendo recomendações tanto de viagens que se encaixam, né? Naqueles parâmetros que eu falei de preço, de distância, enfim, de características de hotel, ou até algo semelhante, né? Recomendações similares também são recomendadas por esse tipo de sistema. Voltando aqui para a recomendação, vou fazer um bate-bola aqui. Ainda pensando, que o pessoal mais novo talvez não tenha passado muito por isso, tá?
a galera nova que já nasce com o celular na mão, né? Ou as crianças de 1 ou 2 anos já têm um tablet ali para brincar, talvez não saiba, mas quando eu era bem pequeno, né? A cidade que a gente morava, não tinha nem locadora ainda. VHS era algo que não existia ainda, pelo menos na cidade, né? Videocassete também, poucas pessoas tinham. Então, filmes eram na televisão, televisão aberta. Então, como que a gente fazia uma recomendação de filme naquela época? Ia lá numa rodinha, né, de amigo, cara, nossa, ontem você viu o filme que passou na televisão? Nossa, muito bom. Séries tinham poucas, mas normalmente minisséries, mais novela, mas também é um assunto sempre comentado. Eu assisti o capítulo da novela de ontem, né? Documentários, aí a gente já está falando um pouco mais de assuntos e opções, né, de vídeos um pouco mais atuais, mas quando você fala de filmes, séries e documentários, que tipo de sistema vem à sua cabeça? Que tipo de recomendador você lembra? Tá aí, ó, os nossos, né, grandes amigos aí da pandemia. Famosa Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, e aí, evidentemente, eu estou trazendo alguns, né? Mas agora aí com o advento da Disney, Paramount, Sony, ou seja, cada canal, cada emissora de TV, se já não tem, vai ter seu streaming daqui a pouco, talvez a gente não assista mais televisão no modelo tradicional que a gente foi acostumado a assistir, mas sim tenha um pacote ou vários pacotinhos de streaming, né? E monte a sua grade conforme você quiser. Mas esses sistemas, e principalmente o do Netflix, foi precursor e ainda tem alguns fatores muito interessantes em termos de inovação para sistemas de recomendação. Vamos falar um pouco mais disso, tá? E livros? Bom, na minha época, livro, né? Quando alguém lia um livro legal, ia te recomendar, ou por exigência da escola, né? Era obrigado a ler livro para fazer provas de livro, às vezes verbal até. Então a recomendação era assim: lê um livro legal, recomenda, né? Bem no verbal mesmo, né? Hoje já estamos falando de e-books. Então você consegue comprar livros digitais. Comprar, baixar, né? Hoje em dia você consegue baixar PDFs, mas na época que você precisava, ainda existe isso, né? Que você precisava de uma cópia de um capítulo, de uma parte do livro, era tirar cópia mesmo, né? Xerox e vai lá e encaderna e segue a vida, né? Mas hoje você consegue comprar até livros digitais. Então, quando você pensa em comprar um livro, para quem gosta ainda, né, do livro físico, daquela leitura, né? O que você pensa? Onde você vai? Que tipo de sistema você acessa para a leitura de livros hoje em dia? Bom, eu gosto muito desses daqui, né? Costumo ir muito pelo menos antes da pandemia, eu gostava muito de frequentar o ambiente da Saraiva, né? Ir lá e ficar garimpando os livros. Então, livrarias em geral, e os sites de e-commerce que têm as seções de livros, mas principalmente Submarino e Amazon, que têm seções bem específicas e detalhadas e sempre com promoções. Então, sempre que eu busco alguma coisa, eu vou primeiro nesses sites, depois, obviamente, dar uma busca geral na internet, estante digital para ver se tem algum usado, né? E tenho feito também troca de livros com amigos, né? Mando um livro para um amigo, deixo na portaria da casa dele, depois ele deixa outro lá e a gente vai fazendo esse tipo de troca, ainda a moda antiga, mas os sistemas de recomendação também estão cada vez mais inteligentes para recomendar livros com base nas suas preferências e no que você tem lido ultimamente. E comércio de uma maneira geral? Isso ainda tem também, né? Abriu recentemente um varejão aqui perto de casa, então no prédio as pessoas já começam a comentar: nossa, vocês viram que legal o varejão que abriu lá, frutas de qualidade, legumes fresquinhos, verduras do dia. Então ainda existe esse tipo de recomendação. Então, recomendação de comércios em geral, mercado, produtos, não só produtos de mercado, mas produtos eletrônicos, né? Quer comprar um celular, um equipamento de informática. Que tipo de sistema, que tipo de site
vem à tua mente quando a gente fala desse tipo de recomendação? Onde você vai buscar? Bom, tem alguns aqui que eu vou destacar para vocês também. Eu sempre gosto, né, de usar o site da Amazon também para ver o que tem de produtos em geral. Hoje em dia, esses sites, esses e-commerce e com o advento aí do celular, né, e aplicativos, esses sites, esses e-commerce são chamados de super apps, né? Ou seja, você encontra praticamente de tudo lá. Então, mas normalmente são varejistas, redes varejistas para vender para o consumidor final. E mercado, além dos hipermercados, como Carrefour, né, Extra, Big, hoje em dia você consegue fazer compra em praticamente toda a rede grande de supermercado. Mas teve uma campanha muito forte, principalmente por conta do Big Brother, né, do Americanas Mercado, que você recebe sua compra no mesmo dia. Aí, recentemente, já veio o iFood, né, que já é uma plataforma construída para aplicativo, né, também para entregar com mais rapidez ainda. Então, hoje a gente tem uma variedade enorme de sistemas e, à medida que a gente vai usando esses sistemas, nós vamos começando a entender um pouco melhor como funciona a recomendação para esse tipo de sistema. Vamos lá, o que mais a gente faz ou fazia antes dos sistemas para fazer recomendação? Como que era chamada a recomendação de profissional? Então, preciso de um profissional na minha empresa. Era o famoso QI, né? Não de capacidade, e sim de abreviação para quem indica, né? Então, e aí você fala, nossa, mas era só antigamente que era com base em indicação, ou que você entregava o currículo impresso, né, na porta das empresas, ou se matriculava fisicamente em cursos, né? Hoje a gente está falando de carreiras em cursos, estamos vivenciando essa mudança, né, de cursos online. Então, quando você quer buscar oportunidades profissionais, criar relacionamentos profissionais, buscar vagas de emprego, buscar capacitação em termos de carreira, o que você pensa? Bom, já dei a dica no começo aqui da palestra, né? Falamos do LinkedIn, hoje em dia é a ferramenta talvez mais usada aí para criar esse networking, mas temos sistemas de vagas diversos aí, né? Vagas.com, o curriculum.com e sistemas de capacitação também, digitais inúmeros aí, como a Udemy, que tem sistemas, cursos bem acessíveis, né? A Alura. Então, assim, novamente, quando você entrar nesse sistema, navegar ou se cadastrar, ou começar a pesquisar alguma coisa neles, ou então adquirir, né, um curso, por exemplo, em um desses tipos de recomendações, você vai ver que o sistema começa a te dar outro tipo de recomendação também. O que mais? Como que você fazia a recomendação de eventos sociais? Festas, atividades, né, eventos que vão acontecer, como que você criava novos contatos, fazia novas amizades, fazia ou desfazia, né? Na minha época era na rodinha mesmo, né? Era lá na praça, era na escola. Ainda existe essa interação social? Poxa, com a pandemia tá complicado, né, pessoal? A gente tá ficando cada vez mais especializados em criar esse vínculo digital. Mas esse tipo de ação social e todas essas ferramentas que vêm com isso, ela vem da experiência humana, né? Então, quando a gente fala de uma rede de relacionamento... Opa, abriu um áudio aí. Já desligou, obrigado. Então, quando você fala de interação social, criar contatos, fazer amizades, que tipo de recomendador ou de sistema você imagina? Alguns conhecidos aí, né? Facebook, Instagram, temos aí Twitter, o próprio LinkedIn também podemos considerar uma rede social. Ou seja, hoje você tem diversas redes sociais e conforme você vai criando esses relacionamentos, você vai perceber, e o Facebook tem esse tipo de ferramenta, né? Você cria um grafo, né? Você começa a ter relações de amizade multinível. Então, hoje é a forma que a gente criou para saber as novidades dos amigos que a gente não tem tanto contato, da família que às vezes está distante, né? Então, é a forma que a gente gerencia
nossas amizades, e cada vez mais esses sistemas estão inserindo, né, na usabilidade dele, recomendações. Às vezes até um pouco chatas, né? O pessoal tem reclamado aí que o Insta não tinha tanta propaganda, agora você começa a passar lá, né, os posts e a cada meia dúzia de posts vem uma propaganda no meio. O Facebook já estava fazendo, mas o Insta intensificou isso de uns tempos para cá, vocês devem ter percebido. Faz parte. E recomendação de música? Como que funcionava aí, pessoal das antigas? Quando você ouvia uma música legal numa rádio e aí você perguntava, nossa, de quem que é essa música? Aí alguém conhecia te falava quem era o cantor ou a banda. Ou ainda você comprava um LP, uma fita cassete, ou depois, né, um CD, um DVD. Ainda, né, na época dos vídeos, dos aparelhos de transmissão, antes ainda da época do streaming, né? Recomendação era assim também, boca a boca. Agora estamos falando aí de podcasts, de vídeos, né? E músicas e rádios também em formato totalmente digitais, streamings. Então, o que vem à sua cabeça? A maioria deve ter aqui algum tipo de sistema de organização de músicas. Spotify aí, o mais famoso, Deezer, YouTube Music crescendo bastante. E YouTube como uma ferramenta geral de vídeos. Dá para você ouvir música no YouTube também? Dá. Dá para você assistir DVDs completos de shows? Dá também. Mas para vídeos de uma maneira geral, desde palestras até vídeos também de para você descontrair. Bom, a gente não precisa ficar apresentando o YouTube que todo mundo conhece, né? Mas o legal é você ver, se você tiver uma conta vinculada no YouTube, né, com um e-mail, quando você entrar hoje, acessa lá no final e dá uma olhada o que ele está trazendo de recomendação. Normalmente tem alguma coisa a ver com o cotidiano, alguma coisa a ver com as suas preferências ou com as recomendações das últimas escolhas que você fez. Então, o que nos interessa aqui quando a gente fala de sistema de recomendação é entender um pouquinho como que esses sistemas pensam, vamos chamar assim, já que a gente está falando de inteligência artificial também, né? Vocês tiveram palestras sobre isso na segunda-feira? Ou foi na terça? Foi na terça, né? Isso. Então, como que esses sistemas pensam artificialmente e como que ele sugere e como que ele melhora esse tipo de sugestão para você. E jornais, revistas, notícias, como que isso era lá antigamente, pessoal? Eu estou falando antigamente, não é algo tão antigo, né? Mas banca de jornal já estão acabando, né? Tem poucas hoje em dia. Mas leitura de jornal, quem faz ou fazia, né, assinatura de jornais impressos, cada vez menos também, revistas e notícias em geral. A gente ia buscar nesse tipo de local, né, numa banca, numa biblioteca, coisas do tipo. E hoje em dia, onde a gente busca essas informações? Em portais de notícias, portais de conteúdo. Então, trouxe alguns exemplos aqui, o portal G1 e o Google Notícias, ou Google News. Então, quem tem o aplicativo do Google, naturalmente, quando abre e já vai navegando, embora nem tenha pedido para receber recomendações de notícias, já está o Google News embutido ali e te dando as notícias que estão em evidências. Então, novamente, entra lá depois, vê o que está rolando. Você vai começar, depois de hoje, entender um pouco melhor a lógica do porquê que essas recomendações aparecem para você. Bom, e se você quer pesquisar coisas gerais, fazer pesquisa mesmo, seja para um trabalho acadêmico, seja uma busca de uma dúvida que você tem, sei lá, para que serve o remédio tal, ou o que significa tal coisa, né? Consultas em geral. A quem você recorria lá atrás? Bom, na minha época, novamente, né? Bibliotecas públicas, bibliotecas da escola, consulta a pessoas mais experientes ou pessoas especializadas, profissionais, mas consultas físicas, né? Atualmente, ou quando você não sabia alguma coisa,
e precisava tirar o que significa tal palavra, como que ela se escreve. Era o belo e bom dicionário, né? Até para fazer tradução, tudo na base do dicionário físico. E quando você precisava fazer, isso antigamente, um trabalho mais elaborado, né, que precisava consultar diversas coisas de diferentes naturezas, as famosas enciclopédias, né? Então, aí é a tendência que a gente vê algumas profissões acabando, né? Alguém conhece algum vendedor de enciclopédia? Alguém recebe na sua casa aí algum vendedor de enciclopédia tentando vender? Isso não existe mais, algumas profissões vão mudando, né? Então, quando a gente fala disso, o que, que vem à sua cabeça? Os famosos buscadores. E a enciclopédia atual, né, mais usada por todos aí, é a Wikipedia. E tanto que esses buscadores ficaram famosos, né, que hoje em dia, na nossa época, né, o pessoal mais antigo antes da internet, o pai dos burros era o dicionário. Hoje o pai dos burros é o Google, né? Pergunta para o Google, qualquer coisa é Google, né? Dá um Google aí, já virou verbo, né? Ótimo, muita facilidade. Bom, e aí vamos chegar num assunto um pouco mais pessoal, um pouco mais emotivo, passional. Como que você faz recomendação para relacionamento? Como que você indica alguém que você acha que pode, né, ser um bom partido para sua filha, para o seu filho, para um amigo? Já fez trabalho aí de cupido? Já deu flechada em amigos, né? Já indicou namoro? Já marcou encontro? Como que você marcava encontro antigamente? Tinha que ser no gogó, né? Falar com a pessoa e tentar marcar. Enfim, contratar um serviço de acompanhante que seja, tudo isso está disponível hoje em dia. Então, hoje os sistemas facilitam demais até as pessoas mais tímidas, as pessoas que têm mais dificuldade para esse tipo de interação. Hoje elas podemos dizer que os sistemas de recomendação ajudam esses tipos de pessoas. Olha só, nós aqui de TI ajudando pessoas de diversas natureza, né? E o que vem à cabeça de vocês aí quando a gente fala de recomendação para relacionamento, para namoro, para encontro? Alguns aplicativos famosos aí, né? Tinder, Par Perfeito. E a última imagem aqui do nosso lado direito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme, um filme chamado Her, H-E-R, de ela, né, ou dela. É um filme aí com esse ator muito famoso também, né, o Joaquim Phoenix, Coringa, do último filme mais famoso dele, filme recente dele. E ele está olhando para uma tela de computador. Alguém sabe o nome desse sistema, o que aparece na tela dele? Então, se a gente puder falar aí de um acompanhante, não estou falando de você contratar um acompanhante físico, uma pessoa, né? Vou contratar uma pessoa para sair comigo. Não é isso que eu estou falando. No filme, esse acompanhante é esse sistema de inteligência artificial, um sistema operacional, né, que é vendido, chamado Samantha. Na verdade, Samantha foi o nome que ele customizou para o sistema dele. Quando ele começou a instalar, o sistema já perguntou qual era o nome que ele queria dar. Ele deu o nome de Samantha e ele começou a interagir com a Samantha num nível tão profundo, né? Que tem algumas cenas do filme que são assim clássicas dele sozinho dançando. Lógico, né? Com a Samantha num dispositivo tipo um fone sem fio, né? E ele se divertindo, ela tocando uma música numa atmosfera e ele falando: Nossa, há muito tempo que eu não me divertia tanto com alguma pessoa assim tão legal. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então a pessoa já começa a misturar o que é uma inteligência artificial como se fosse uma pessoa, como se estivesse conversando com uma pessoa mesmo, como se fosse um amigo, um acompanhante, para você ver o nível que dá para chegar às recomendações e a tecnologia em si. Bom, depois de tudo isso, depois de todas essas recomendações e sistemas de recomendações, você deve imaginar que já tem recomendação para tudo, né? Ou sistema de recomendação para tudo. Então vamos começar a dar uma olhadinha, trazendo um pouco mais agora para a área de sistema
e a área de interesse aqui da maioria, né, a área de tecnologia da informação, e saber como que esses sistemas impactam a nossa vida. Que tipo de interação eu faço e o que isso pode gerar nesses sistemas. Então, fiz uma busca, uma consulta, tá lá, o sistema registra. Fiz um clique, dei uma curtida, compartilhei algo, assisti um vídeo, ouvi uma música, parei o vídeo, abortei o vídeo antes de pular o anúncio, assisti até o final e automaticamente já entrou a próxima recomendação. Todas essas características impactam, né, a sua interação como usuário com os sistemas, e os sistemas vão aprendendo e vão capturando essas informações para poder fornecer recomendações cada vez mais sofisticadas ou mais relevantes para você. Então, tome cuidado com o que você clica aí, porque fica ali o histórico, né? Sempre abre quando você quer fazer alguma coisa não rastreada, né? Abre uma aba anônima, limpa o cache, limpa o histórico, porque senão, hoje em dia, os recomendadores capturam praticamente tudo. E aí a gente começa, o filme Her trata muito isso, né? De como um sistema pode influenciar a vida de uma pessoa. E tem outros filmes também, né? De como as máquinas, se as máquinas vão, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, enfim. Essa é uma discussão já em nível filosófico, mas trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, como que esses sistemas podem nos influenciar ou influenciar a sua vida? Obviamente, consumo. Comprou, meu amigo, tá lá. No dia seguinte ou no mesmo momento já tem uma recomendação de algo similar para você. Pode influenciar nossas preferências. Eu posso começar a gostar de um estilo musical, de uma banda por conta dessas recomendações. Pode influenciar nossas amizades, seja no sentido de fazer ou desfazer, né? Tem pessoas que, por conta dessas polarizações malucas que a gente vive, né, já estão filtrando. Não, tal pessoa de tal ala ideológica não serve para mim. E aí corta as relações, as amizades, deixa de seguir, não segue, tira a amizade mesmo, né, do Facebook. Isso eu até falo para os meus filhos, né? Quando você tira, por exemplo, um amigo ou alguém da família, desfaz a amizade dessa pessoa, é como, né? A gente fez algumas comparações aqui de recomendação versus sistema. É como se antigamente você chegasse a pessoa e cortasse a amizade com ela, ó, não quero mais ser teu amigo, né? Então, hoje em dia, as ferramentas controlam até esse tipo de coisa. Influenciou suas relações, vimos aí, né? Sistemas que tratam disso. Comportamento, que podem ditar tendências. Influenciou nossa carreira, que eu posso criar contatos, posso me aperfeiçoar por essas ferramentas. Opções de lazer, cultura e emoções. Temos também recomendações baseadas em emoções. Então, os sistemas estão cada vez mais sofisticados a ponto de, com base em dados, transformá-los em informações e depois transformá-los de novo em, né, interpretá-los em emoções. O que você está sentindo? Você está triste? Você está depressivo? Você está empolgado, né? Então, hoje em dia, os sistemas são capazes também de chegar nesse nível. Você pode influenciar até eleições, e aí, obviamente, falando para o bem ou para o mal, né? Você pode usar dados, sistemas de Big Data e Analytics para fazer análise de inteligência de regiões, de tendência de votos, de pesquisa, de perfil de público e atacar, né, criar abordagens, estratégias para tentar ganhar uma eleição, né? É uma estratégia legal. Ou você pode até fazer desses meios do sistema de recomendação para atrapalhar uma eleição ou até fraudar as famosas fake news, ou você entrar em sistemas de rede social e ficar bombardeando, né, os famosos haters. E esse tipo de coisa acaba influenciando também. Se o teu sistema de recomendação não está preparado para esse tipo de ataque, ele pode ficar tendencioso e viciado com alguns comentários ou com algumas recomendações que ele recebe desses inputs. Enfim, hoje em dia, os sistemas de recomendação, eles influenciam nossas tomadas de decisões em uma maneira mais ampla do que vocês possam imaginar.
Nós já falamos de alguns recomendadores, mas eu queria destacar os principais e trazer algumas características, já pensando, fazendo um gancho aí para quem quiser seguir a área, quem quiser montar um sistema desse, ou quem já tem o sistema ou trabalha numa empresa e quer melhorar a forma como o sistema faz recomendação, ou até começar a implementar algumas recomendações básicas. Então, sempre bom a gente olhar, fazer um benchmark do mercado e ver o que essas ferramentas fazem. Então, estudando um pouquinho delas, saiu uma pesquisa recente aí do Netflix que 75% do conteúdo que as pessoas assistem, ou seja, dos filmes, vídeos, séries, são originados por recomendação. O que significa isso? Se você assistir um filme e ao finalizar esse filme, o Netflix te dá uma listinha de recomendação e você clica e assiste esse filme, beleza, ele conta isso como uma recomendação. Ou se você entra no sistema e ele abre uma área de recomendação, né? Sabe? Por que você assistiu o filme tal? Assista esse. Por que você gostou do ator tal? Assista esse. Então, se você aceita esse tipo de coisa também, ele só não contabiliza quando você, de fato, já sabe o que quer, né? Faz uma busca e escolhe o filme que você quer assistir. Ou vai direto ao link dele. Aí ele não contabiliza. Então, o recomendador para o Netflix representa 75% da lógica e do consumo. É a forma que ele tem para reter os usuários dele. Se ele perdeu, se ele falhar na recomendação, o sistema dele provavelmente vai, o negócio dele provavelmente vai falhar também, tá? Vai decair. Propriedades que ele usa, similaridade de características. O que são características de filme? Atores, diretores, gênero, notas também que as pessoas podem dar, né, a esse filme. Similaridade entre usuários, essa é uma característica muito importante, a gente vai falar o nome dessa técnica daqui a pouco, tá? Mas ele compara usuários e se você é um usuário parecido com outro, ele te dá uma recomendação com base nessa similaridade. Netflix foi um dos precursores. Essa pesquisa já existia no mercado, mas Netflix foi um dos precursores a implantar isso em termos práticos, tá? Na plataforma. Popularidade, obviamente, então notas, curtidas, esse tipo de coisa influencia, e quantidade de vezes que a pessoa assiste, quantidade de usuários que estão assistindo, isso torna o filme ou a série mais popular. Você deve ter visto algumas sessões do recomendador falar o que está em alta, né? E normalmente esses que estão em alta, dificilmente as pessoas não assistem, acaba acontecendo um efeito manada, às vezes também pelo boca a boca, né? Não só pela ferramenta. Você já viu na ferramenta, você viu que está em alta, aí alguém te fala dela, te dá uma recomendação boa, aí pronto, né? Era o match que faltava para você ir lá e assistir. E recentemente também a Netflix, recentemente que eu digo há uns anos, tá? Porque a Netflix, embora o pessoal ache que é nova, mas ela já tem alguns anos de casa aí. Mas de uns 3 anos para cá, ela criou um indicador de relevância. Eu achei muito interessante porque ela calcula o quanto aquele filme é relevante para o teu perfil, né? Então, é uma métrica individual. Ele não é um perfil. Então, por exemplo, se eu quero assistir, a gente deu o exemplo aqui do Coringa, né? Eu vou lá e pesquiso, ou aparece a recomendação do filme do Coringa. Para mim, pode aparecer 95%, porque de repente eu tinha assistido Her, ou tinha assistido outros filmes que o Joaquim Phoenix tenham feito, ou tenha assistido também algum filme do Batman, e aí o recomendador interpretou que aquele filme é altamente relevante, 95% para mim. Pô, para mim, se aparecer uma relevância alta, já é um grande indicador, provavelmente eu vou assistir. Mas esse mesmo filme, às vezes, para outra pessoa que não gosta mais de uma comédia ou de um filme de outro gênero, ou não gosta do ator, enfim, não gosta do tipo de filme, talvez para ele apareça uma relevância menor. Então, é uma métrica, obviamente é um algoritmo, não é código aberto, né? Ninguém sabe ao certo como que ele calcula, mas eu diria que no meu caso, para o meu perfil do Netflix, ele costuma acertar, não é exato, né? Ele te dá um percentual, mas ele costuma chegar próximo ali das minhas preferências, tá?
E YouTube? Para quem usa o YouTube como usuário ou para quem usa o YouTube como YouTuber? Profissão nova aí. A gente falou que algumas profissões acabam, outras começam, né? O principal indicador do YouTube é o que chama de watch time, ou seja, o tempo que você fica na ferramenta ou no vídeo. Então, quanto mais você assistir o vídeo, melhor esse indicador. Quanto menos você ficar, pior. Se você passar ou fechar antes da publicidade, provavelmente ele nem compute isso como algo relevante. Então, quanto mais tempo, mais relevante para você esse vídeo. E mais, obviamente, o YouTube consegue monetizar, né? Então, por isso que é relevante para ele também, mas significa que você tem interesse, obviamente, de assistir até o final, que o vídeo foi legal. E para o YouTuber, ele tem também um indicador de frequência da postagem. Então, ele privilegia profissionais que postam conteúdos com frequência. É claro, né? Porque é uma plataforma aberta que as pessoas publicam e outras assistem. Se as pessoas param de publicar, a plataforma fica obsoleta. Então, ela de alguma maneira, a pessoa que publica com maior frequência, ela dá uns pontinhos a mais no recomendador e isso acaba também alavancando as postagens. Então, quem está pensando aí em começar uma carreira como YouTuber, faça uma rotina de publicação, no mínimo semanal, tá? Talvez até um pouco mais. E, obviamente, ele usa também critérios de popularidade, né? Quantidade de vezes que foi assistido o vídeo, né? Curtidas, compartilhamentos, esse tipo de coisa. E o nosso glorioso Spotify? Também usa similaridade de características, né? No caso da música, o estilo musical, o cantor, esse tipo de coisa. Similaridade entre usuários, assim como o Netflix, Spotify também usa. No caso do YouTube, era Watch Time, que é o Audio Time, quanto tempo você fica na música, ou no podcast, ou no que você está ouvindo. O interessante desse Audio Time é você, por exemplo, pegar uma playlist sua e deixar em modo aleatório. E aí você está lá trabalhando, fazendo alguma atividade, essa playlist está tocando, você tem lá 1000 músicas na playlist. Então, aleatório, pô, dentro de um espaço de tempo pequeno, ele vai tocar músicas de diversas naturezas dessa tua playlist. E você começa a perceber se você está fazendo uma viagem, por exemplo, né, muito longa, ou você deixa um dia inteiro tocando essa playlist em modo aleatório. Obviamente, algumas músicas você não está afim de ouvir aquele dia, você vai lá e passa, né? Umas você passa no começo, outras você passa mais no meio pro final, e outras, normalmente as suas favoritas, né? Ou que você está afim de ouvir naquele momento, você ouve inteira. Então, com o passar do tempo, né, a ferramenta começa a perceber que você está curtindo mais um tipo de som pelo Audio Time, e mesmo você estando em modo aleatório, não se surpreenda se a ferramenta começar a te sugerir músicas de um determinado estilo ou de um determinado cantor dentro dessa playlist grande por conta do Audio Time, por conta de você ter escutado mais. E, obviamente, se você escutou mais, você gostou mais, né? Essa é uma das características desse tipo de propriedade. E o Spotify também privilegia aí os artistas que fazem publicações pelo menos a cada 4 semanas. Então, quem vai publicar no Spotify, quem trabalha com música, com podcast, saiba que. E aí é legal você entrar nas políticas e entender um pouco mais. Isso pode mudar, mas a ferramenta ela tem um período de recalibragem, né? Então, você posta uma música ou um podcast, ele fica ali durante um período e aí a cada 4 semanas ele se recalibra, né? Então é importante você postar algo novo para estar sempre ali regando o teu público e mantendo o teu canal ou o teu disco, né? Sempre com informações atualizadas e ganhando visibilidade nas ferramentas, nesse tipo de ferramenta. Falar um pouquinho aqui de e-commerce, de varejo, e obviamente mega aplicativos, né? Super apps. Talvez alguns aqui de vocês alguns se lembrem, há uns 2 anos atrás, se não me engano, nós fomos numa palestra lá na Fundação Bradesco, e uma delas era sobre sistema de recomendação e da Magalu.
Inclusive, eu cheguei a fazer uma pergunta lá na época, né? A gente vai falar de uma característica daqui a pouco. Aí eu conto para vocês um pouco mais do que ela significa, chamada de serendipidade. Foi uma das perguntas que a gente fez. Eu falei, bom, mas vocês estão usando alguma característica de serendipidade? E na época eles ainda não usavam, tá? Então, basicamente, o aplicativo e o sistema da Magalu trabalha também com similaridade de características, também com similaridade de usuários, com requisitos de popularidade, e eles têm, e isso pesquisando, tá? Eu consegui essa informação, mas eu lembro que na palestra também, o palestrante citou esse fato que o recomendador ele usa muito informações da navegação do usuário no site ou no aplicativo, então busca pelo produto, cliques no produto, clicou na foto, clicou na especificação técnica do produto, ou seja, quanto mais você aprofunda ou detalha o nível do produto, mais esse produto fica relevante para você. Se você favoritou, então, já é 90% de chance que você vai voltar e comprar. Então, a plataforma tem esse tipo de informação. E o tempo que você fica no produto também, eles consideram, tá bom? Então, guarde essa palavra aí, serendipidade. É uma palavra meio feia no português, mas vem de serendipity, e a gente fala um pouco mais dela daqui a pouco. Empilhe aí na sua estrutura de dados. E a Amazon, que também é uma das grandes precursoras em termos de sistema de recomendação para e-commerce. Olha só, novamente, vocês estão vendo que são recorrentes algumas similaridades. Características, navegação, clique. Obviamente, se você compra um produto, ele fica altamente relevante para você, ou produtos parecidos, num curto espaço de tempo. E uma estatística divulgada pela Amazon há pouco tempo atrás é que, atualmente, né, as vendas da Amazon nas plataformas digitais 30% delas são originadas de recomendação. Então, imagina se você fizer uma atualização no sistema de recomendação da Amazon e você cria uma regra absurda que prejudica a recomendação da Amazon. O que significa? Foi uma falha simples, uma falha comum, simplesmente um produto que era para aparecer na primeira posição do ranking, apareceu na segunda página. Isso muda alguma coisa? Ah, não, é um erro de ordenação, de paginação, não muda nada. Muda muito. Nesses temas que são altamente dependentes da recomendação, como o da Amazon, como o Netflix, que a gente recomendou, se o teu recomendador não funcionar bem, é impacto financeiro direto. Olha aí o número da Amazon de 30% de vendas originadas por recomendação. E aí tem outro lado, eu dei um exemplo aqui de falha, né? Então, se o teu recomendador falhar, você está perdendo vendas. Por outro lado, se você consegue melhorar o teu recomendador a ponto de aumentar 1% nessas vendas, imagina, 1% do faturamento das vendas da Amazon global, quanto que não significa? Poxa, no mínimo merece uma promoção para o funcionário que conseguir atingir uma meta dessa, né? E sistemas de recomendação de notícias? Trouxemos um exemplo aqui do portal UOL, que também é um dos principais recomendadores e portais de conteúdo aqui do Brasil. E nele a gente consegue perceber que temos aqui informações como a seção, né? Internacional, é esporte, é política. Então, isso é um tipo de característica que ele considera e característica de conteúdo, similaridade por conteúdo. Então, aqui eu estou falando de informações mais estruturadas e aqui informações não estruturadas, né? Palavras. Então, a gente chama isso de similaridade de conteúdo, mas os recomendadores usam também. A gente vai ver que é um pouco mais sofisticado, mas que também é possível de se implementar. E o interessante dessas ferramentas são as seções de publicidades. Então, olha só, se eu estou navegando por esse site e ele traz aqui poltrona, sofá, ou traz aqui uma roupa, alguma coisa relacionada à moda. Se eu estou vendo uma notícia sobre os protestos lá dos Estados Unidos, no caso da morte lá do George Floyd, vocês devem lembrar desse evento, as notícias relacionadas aqui têm relação, porque estão usando essas características, mas o conteúdo patrocinado a princípio não.
provavelmente ele está usando aqui alguma informação do meu cache ou dos meus cookies, né, da minha navegação, de alguma pesquisa que eu fiz anteriormente, tá? Então, olha só, dá para melhorar recomendação para fins comerciais? Acho que sim. Vamos dar um passo adiante, ó. Eu dei um zoom nessa notícia. Era uma notícia do ano passado, mas eu abri ela hoje, tá? Então, no ano passado, ó. Ano passado? Sim, foi ano passado que foi isso. No ano passado, as recomendações foram, ó, poltrona, sofá, mesa. Tava começando a pandemia. Tava no começo lá da pandemia. Então, provavelmente eu estava comprando algo nesse sentido e provavelmente estava querendo comprar algum presente para a patroa, né? Olha só, alguma coisa relacionada à moda aqui. Hoje, um ano depois, olha o que aparece aqui. Swift, né? Carne, porque estamos em casa. O que resta para a gente de bom é fazer um churrasquinho de vez em quando, né? Ficar em casa, tentar curtir alguma coisa que você possa fazer em casa. Mas o que eu queria falar para vocês não é esse tipo de publicidade. O que eu queria dizer é, olha aqui as recomendações, ó. Tá dando exemplo aqui de Obama, até Kardashian, sobre repercussões sobre o George Floyd. Temos outra aqui falando também da história da segregação. Enfim, são notícias que têm relevância, muito provavelmente por questões de similaridade de conteúdo e similaridade por características. Agora, essa notícia aqui, ó, Nike lança manifesto contra o racismo e ganha apoio da Adidas. Como que ela apareceu aqui no meio? Muito provavelmente a Nike fez um manifesto, ou seja, uma ação social, isso virou notícia, a Adidas apoiou, essa notícia foi capturada, né, pelas ferramentas, pela agência, e, olha só, por também características de conteúdo, né, porque eu estou falando aqui do manifesto e de racismo, a Nike e a Adidas ganharam praticamente uma publicidade gratuita aqui, porque o mecanismo do recomendador trouxe essa recomendação para uma notícia não comercial. Ou seja, a publicidade tem a ver com carne, mas aqui dentro das notícias embutidas, as marcas então começam a trabalhar também essa questão de mídia digital, marketing digital e ações sociais também para virar notícia, porque no fundo isso pode ter um custo para a empresa, mas acaba tendo um efeito de publicidade gratuita. E aí eu vou dar um passo além. E se o seu recomendador tivesse a capacidade de capturar aqui as palavras, né, Nike, Adidas, e ao identificar que isso é uma marca, criar algum tipo de relação, e ao invés de sugerir para esse usuário uma publicidade de carne, sugerir algo nesse sentido, ó. Ficaria melhor ou não? Seria uma sofisticação do seu recomendador? Você acha que uma empresa como Nike e Adidas, se você oferece uma solução dessa, fala, ó, o nosso sistema aqui, se sai uma notícia relacionada à sua marca, se você é um patrocinador do nosso site, ele já traz os teus produtos aqui, não vai trazer carne, vai trazer um tênis, vai trazer uma camisa, uma camiseta. Olha aqui, olha o quanto que comercialmente um recomendador pode influenciar, né? Nas vendas. A gente fala de venda de produto, no caso da Nike e da Adidas são comércio, varejo, mas no caso de um portal como o UOL, estamos falando de serviço, de publicidade, de vender esse tipo de serviço para os clientes. Então, olha o nível que os recomendadores podem chegar. Legal, ó, já estamos aqui mais da metade da apresentação, já indo para a reta final para falar da solução e até agora eu não falei de conceito para vocês. O pessoal que já teve aula comigo deve perceber, às vezes a gente começa a falar, dá uma invertida, né? Começa falando um pouco de prática, mostra o sistema rodando, depois dá um pouco da contextualização. Mas se você for pesquisar, é sempre bom você ter um pouco de base teórica, referencial teórico também. Estamos chegando aí próximos, né, para os alunos que estão em final de semestre, trabalho de entrega de semestre, né, o projeto integrado aí orientado. Tem aluno que está no último semestre, que vai para o último semestre no final do ano.
o famoso TCC, então sempre bom a gente ter um referencial teórico. E aqui, o HIT, que é uma das grandes referências na área de sistemas de recomendação, ele fala que sistemas de recomendação ou sistemas de recomendação são softwares nos quais implementa-se uma ou mais técnicas que são capazes de sugerir itens para os usuários. Simples, né? Então a gente às vezes acha que é algo muito complexo, muito fora da nossa realidade, e às vezes com uma pequena base de programação, você já consegue criar um sistema de recomendação inicial e depois você pode ir criando novas técnicas. Ele fala uma ou mais técnicas para sugerir itens, que são itens, produtos, né? Ou músicas, ou serviços, filmes, itens ao seu usuário final. Bom, sabendo disso, e supondo que você vai se interessar pela área e você vai querer implementar um sistema de recomendação ou querer estudar um pouco mais, que tipo de fatores, propriedades e características eu poderia sugerir, ou esses estudiosos e área de recomendação sugerem, mas trazendo aqui numa primeira relação de propriedades um pouco mais simples de serem implementadas. Então, eu diria que com um semestre aí de programação, sabendo um pouco de programação web e banco de dados, você já consegue minimamente mapear esses tipos de características. Saber interpretar um evento clique, saber colocar um ícone de curtida e quando o usuário clicar, você capturar um contador ali de curtida, fazer um compartilhamento, criar um timer de permanência, capturar a navegação do usuário, para onde ele vai, os redirects de página, né, os cliques que ele deu, aonde ele clicou na página, palavras-chave que ele digita na hora de fazer uma busca, e características do item, saber fazer uma boa modelagem de dados. Então, se eu estou trabalhando aqui num produto que é um livro, então, o título do livro, o gênero do livro, o autor, e outras coisas mais que você pode incluir como características dependendo do item que você está trabalhando. A gente vai dar alguns exemplos voltados para notícias, tá? Mas a arquitetura de sistema de recomendação ela pode ser adaptada para qualquer tipo de produto, mas talvez a customização mais forte ali seja em como você vai modelar esse teu item, tá? Então, notícia você modela o título da notícia, o autor, o editor, o revisor, a data de publicação, o canal, né, que ela foi vinculado, o texto dela é uma informação muito importante em termos de conteúdo, outras notícias relacionadas, enfim, são características que você pode modelar dependendo do teu negócio. E aí, se você quer ir para um segundo nível, criar sistemas de recomendações com controles mais sofisticados, você pode começar a ter preferência do usuário, então criar uma área de login para o usuário se cadastrar, se identificar, e aí você começa a ter um histórico de navegação e de preferências desse usuário, saber para que time ele torce, para quem viu ali o meu YouTube já deve ter sacado para que time eu torço. Histórico de consumo, já revelei um pouquinho para vocês aqui também algumas características de consumo, de prints que eu fiz aqui, de alguns sites que eu naveguei. Você pode criar controles para encontrar similaridades, falamos aí de similaridade de conteúdo. Uma coisa é você comparar estruturas de banco de dados que têm características mapeáveis, como no caso da notícia, né? Seção. Então, li uma notícia de esporte, ele me traz outras notícias de esporte. Isso não é tão difícil de fazer. Uma cláusula where num SQL bem feitinho ali, pronto, né? Outras notícias de esportes. Mas saber para que time o cara torce, trazer já preferências do usuário, saber que ele leu notícias relacionadas a, sei lá, outro gênero que seja, surf, uma modalidade olímpica agora, e similaridade, ou seja, fazer similaridade de texto, saber que um texto tem similaridade com o outro, é parecido com o outro. Isso já não é tão simples de fazer. E agregar técnicas de inteligência artificial, machine learning, data mining. Por exemplo, técnicas de agrupamento, também conhecida como clustering, classification, regras de associação
e uma que a gente vai trazer para vocês aqui, chamada de raciocínio baseado em casos, ou Case Based Reasoning, que é uma estrutura que você dá a recomendação com base em um tipo de raciocínio que ele chama de casos. Analisa casos passados para dar sugestões de casos novos. Mas eu queria trazer para vocês aqui, já que a gente falou de regras de associação, para quem tiver curiosidade de dar uma pesquisada, a famosa regra de associação fralda-cerveja. Conhecem isso? É uma regra típica também principalmente de supermercados, né? E isso antes ainda dos sistemas de recomendação. Então, normalmente, os supermercados faziam a montagem das gôndolas, né, das estantes. Logo após a gôndola de fraldas, eles colocavam já promoções, ou pelo menos, né, alguma marca ali de cerveja. Por quê? Porque eles começaram a perceber, isso foi com base na análise de histórico, né, e dessas regras de associação. Começaram a perceber que pessoas que compravam fralda normalmente compravam cervejas. E aí você tem outras associações do tipo pão e leite, pão, leite, margarina, pão, fralda, e aí ele traz uma associação dupla do tipo cerveja e café. Então tem esse tipo de coisas que são coisas que são comportamentos de consumos comuns e que os sistemas começam a interpretar esse tipo de coisa. O que mais? Bom, se você vai elaborar um sistema de recomendação, espero que seja um bom sistema. Então, você não vai simplesmente olhar um benchmark de mercado, né? Já vimos aí, já trouxe para vocês, já é um bom começo, né? Conhecer Netflix, conhecer Amazon, conhecer tudo que esses sistemas trazem. Mas o que eu proponho é que você faça um bom trabalho de pesquisa mesmo, pesquisa científica. Por quê? Eu preciso saber o que a literatura fala desses problemas, o que os sistemas de recomendação têm de limitações, quais são as dificuldades, o que estão estudando em cima deles, quais são as técnicas, quais são as alternativas que eu posso propor para superar esses problemas. Será que alguém já não pensou isso antes? Quais são as lacunas que eu encontro? E aí, obviamente, quando eu começo a encontrar respostas para essas questões de pesquisa, eu posso projetar uma arquitetura para fazer esse sistema de recomendação parar de pé, que não seja um sistema também totalmente ruim, inflexível e frágil, né? Tem que ser uma arquitetura robusta e flexível. E depois, ao final, eu preciso ter algumas métricas para fazer avaliação. Eu preciso avaliar a eficácia do meu sistema, se ele é bom ou não. Se eu estou criando um do zero, eu preciso de alguma maneira fazer um experimento, uma pesquisa com algumas pessoas, com algum grupo, para saber como que ele se comporta. Se já é um sistema que está no mercado, eu inevitavelmente vou ter que fazer uma campanha publicitária, uma campanha de promocional, comercial, de lançamento e testar durante um período ali o quanto que o recomendador está, fazer medições, né? O quanto que o recomendador está sendo eficaz. Vamos lá, alguns desafios e problemas encontrados nos sistemas de recomendação. Olha só, vamos ler essas notícias aqui, ó. Você tem uma notícia de origem e uma notícia recomendada. Notícia de origem fala sobre fake news. Notícia recomendada, conselho avalia fake news. Opa, que tipo de problema você causa com esse tipo de recomendação? Aí você pode falar, poxa, mas parece que tem uma similaridade, isso é algo bom. Sim, é algo bom, mas isso em excesso pode causar um problema. Qual seria? Outra, uma notícia sobre o Trump, investigação lá do FBI dos Estados Unidos, e uma notícia recomendada sobre o INCA e casos de câncer aqui no Brasil. Que tipo de relação tem? Qual o problema é esse? Ou ainda, um problema em que eu tenho uma notícia e não tenho recomendação para dar. Que tipo de problema é esse? Vamos dar uma olhada? Quando você traz uma notícia com similaridade, isso é bom, é uma característica importante, muito usada, porém, se você só tem ela como recomendação, você incorre num problema de previsibilidade. Teu recomendador começa a ficar previsível, viciado e, com o passar do tempo, chato.
Esse segundo exemplo, aleatoriedade. É uma notícia que não tem nada a ver com a outra. Então, a aleatoriedade é algo ruim nos recomendadores? Eu diria que ele é um problema, não diria que ele é ruim, mas diria que você tem que usar com uma dose muito ponderada. Então, uma gotinha de aleatoriedade ou de imponderabilidade no teu sistema faz bem, mas muito também o teu usuário vai perceber que não tem nada a ver com nada. E quando você não tem recomendação para dar, é um efeito muito conhecido em recomendação chamada de cold start, que é como se fosse uma partida fria, né? Ou seja, eu tô lá ligando o carro, tá frio e ele ainda não engrenou, né? O carro ainda tá ali sem muita resposta, né? E aí quando isso esquenta, aí eu começo a ter respostas melhores. Então é um efeito causado no início do sistema de recomendação. Então, criei meu sistema hoje. Como que eu tenho base de usuário? Como que eu tenho histórico de usuário? Como que eu comparo um produto com outro? Os cliques, né? O que é mais popular? Eu não tenho muitas das informações, mas dá para a gente atacar também esses problemas com algumas soluções. E quando você está fazendo uma pesquisa, você precisa delinear algumas hipóteses. Então, tem alguns formatos de delinear hipóteses. Eu gosto muito de usar esse formato, que para quem estuda lógica, quem programa, é muito mais fácil de você materializar, que é usar se, condição, então, uma determinada ação. Então, hipótese número 1, para esse tipo de pesquisa aqui. Se adotar uma abordagem, uma metodologia híbrida, é possível equilibrar limitações do uso de métodos isolados? Ou seja, se eu tenho problemas com cada dessas técnicas ou das formas que a recomendação faz, será que se eu adotar uma solução híbrida, que eu possa combinar essas técnicas, será que eu consegui equilibrar essas limitações? Então, estou fazendo aqui levantando uma hipótese. Segunda, se eu usar uma base histórica de usuário, será que é possível eu aumentar a satisfação dos usuários? Será que se eu tiver um ranqueamento por relevância, será que é possível encontrar notícias mais bem colocadas? E aí aquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Se eu tenho uma notícia, se eu tenho um produto que era para estar na primeira posição do ranking, eu jogo para a segunda página, muito provavelmente eu vou ter uma baixa adesão para esse item. Então, se eu sei que ele é bom, eu tenho que colocar ele na cara do cliente, tá? Então, o ranqueamento é um fator muito importante para você ganhar com aquisições, venda, ou cliques, etc., o que você quiser adquirir no teu recomendador. Então, para quem está fazendo trabalho de pesquisa aí, pessoal, é importante vocês lembrarem que quando você faz uma hipótese, lá no final você precisa confirmar se essa hipótese é válida. E aí, tipos de recomendação. Vamos dar uma passada nas técnicas aqui utilizadas. Recomendação baseada em conhecimento tem a ver com características. Recomendação baseada em conteúdo tem a ver com texto, conteúdo não estruturado mesmo de uma notícia. Olha lá a similaridade de usuários que a gente falou anteriormente. Como é que chama esse tipo de recomendação? Chama filtro colaborativo. Como é que ela funciona? Se eu tenho um usuário que é similar ao outro e esse usuário leu uma determinada notícia ou tem algumas preferências, eu posso recomendar essa notícia para ele. Então, uma métrica de similaridade entre usuário, muito utilizada também por vários recomendadores, conforme vocês viram. Aqui a técnica de raciocínio baseada em casos, aqui do teu lado esquerdo e do teu lado direito, complementando essa técnica e formando o conjunto chamado de recomendação baseada em casos. Como funciona essa técnica? Eu tenho um problema conhecido, já mapeado no meu sistema, eu associo uma solução a ele, então, se outro usuário teve esse mesmo problema, eu forneço essa solução. Por outro lado, se é um problema desconhecido, eu posso aplicar uma medida de similaridade, buscar, né, o problema mais conhecido, recuperar essa solução e adaptar essa solução para esse meu usuário. E aí eu tenho aqui um caso de aprendizagem, né? Conforme essa mecânica vai funcionando, eu vou aprendendo mais com esses casos, né? Que é essa dupla problema-solução.
Para modelagem, eu preciso aqui do que eles chamam de base de casos, não é uma base de dados, é uma base de casos, tá? Para ser mais purista. E para que eu consiga agregar características mais estruturadas, eu posso colocar histórico de usuários, histórico, né, de tudo que está acontecendo aqui, da solução e do problema, e criar características baseadas em recomendação por conhecimento, e isso gera para mim a recomendação baseada em casos, que é algo mais sofisticado do que o próprio raciocínio baseado em casos. Mas é uma técnica de aprendizagem. E para que eu usaria então uma abordagem híbrida? Ora, se eu tenho problema de cold start, né, se o filtro colaborativo é ruim para cold start, porque quando o meu sistema está começando, está frio, eu não tenho indicadores de outros usuários ou de outros produtos para dar, bom, eu tenho a recomendação baseada em conteúdo que pode funcionar para esse caso. Então, cada técnica tem prós e contras e funciona melhor para um ou outro problema. Dessa forma, se eu tenho uma abordagem híbrida que eu possa usar uma ou outra técnica, sempre quando for ruim um cenário, eu uso uma outra técnica, na combinação, no final, se isso está encapsulado num sistema meu, a minha abordagem híbrida sempre vai ganhar das técnicas isoladas. Então, essa é uma estratégia bem interessante. Falamos que íamos apresentar para vocês uma arquitetura para sistema de recomendação. Então, quem já está acostumado aí com uma arquitetura mais web, deve perceber que você tem aqui uma interface gráfica básica, né, para tratar com o teu usuário. E aqui você pode ter uma segunda camada, que faz aqui a integração com o seu banco de dados, ou no caso aqui, o seu banco de casos. Um sistema de recomendação, eu preciso de um recomendador, que é o motor de recomendação, onde eu vou implementar minhas regras e meus algoritmos e as minhas técnicas. E faço essas duas camadas conversarem com a base de casos. Mas, como que essa base de casos ela é populada? Ora, por interações e por aprendizagem do próprio recomendador, ora, por dados que vêm do meu produto. No caso de notícias, eu tenho, por exemplo, nessa pesquisa foi usado uma base do portal EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que são notícias abertas, tá? E olha aqui, temos um robozinho aqui chamado de Web Crawler, que foi um trabalho de iniciação científica que a gente fez aqui na Unidrumont. Foi um aluno nosso na época, que eu estava criando esse projeto, né, lá no mestrado. Um aluno nosso, como parte do projeto macro de mestrado, desenvolveu uma partezinha, um componentezinho, que era um web crawler, que capturava as informações de forma automática lá do portal da EBC, que a gente chama de corpus de notícia, e trazia para um conjunto de dados texto, né, para que a gente pudesse processar e transformar isso num conjunto de dados. Feito isso, aplicamos uma regra de agrupamento, a gente já falou de clustering, e fizemos uma carga desses dados. Uma vez que eu já fiz esse processo, eu tenho os dados mais estruturados e posso jogar na nossa base de casos. Um exemplo aqui, já que a gente falou de pré-processamento de texto, então foi usado para fazer essa etapa de pré-processamento um algoritmo que eles chamam de pipeline na linguagem R, que é uma linguagem estatística. Outras linguagens também que são bastante utilizadas para esse fim, MATLAB e a linguagem mais popular, com algumas bibliotecas próprias para isso, que cresceu muito nos últimos anos, linguagem Python, tá? Mas aqui no nosso projeto foi utilizado o R. Então a gente faz algumas etapas aqui, que pega o texto bruto e vai dando uma limpada nesse, né? Criando separação, eliminando palavras irrelevantes, fazendo redução de termo. Então, por exemplo, a palavra armazenar, armazenagem e armazenamento vira armaze. E isso facilita a busca por similaridade por palavras, porque se eu fosse fazer uma busca exatamente de uma palavra com outra, ia dar diferença. Quando eu trago o termo para o radical, eu começo a ter uma similaridade melhor para fazer esse tipo de análise. Ó. Se eu tenho uma notícia aqui sobre
a Petrobras, ó, e eu tenho várias outras na minha base de similaridade, na minha matriz de distância, que a gente chama aqui, né? Eu saio comparando a notícia que eu estou lendo para saber qual é a mais relevante, qual que é a mais próxima. E aí, por uma medida cosseno, que a gente chama, né? Que a gente calcula nesses algoritmos, quanto menor significa que é mais próxima. Então, eu consigo saber que para essa notícia da Petrobras, eu tenho uma outra mais próxima. Depois eu tenho uma aqui um pouco mais distante, mas tem a ver com economia. E uma outra que já está com 0,99, quase 1. 1 é praticamente totalmente diferente, tá? Então, uma notícia totalmente diferente aqui. Então, é assim que a gente calcula a distância em itens não estruturados. Na técnica de agrupamento, usamos um algoritmo chamado CAMINS, que é para achar os vizinhos mais próximos, baseados em médias, né? Então, aqui procuramos maximizar, ou melhor, minimizar a distância intergrupo, ou seja, garantir que itens próximos sejam relevantes e agrupá-los, e itens mais distantes, né, maximizar a distância intergrupo, ou fora do grupo. Mas ainda assim, observando as características, né, e aqui um exemplo de recomendação, ó, se eu estou com uma notícia de origem aqui, e eu tenho dentro do grupo uma outra notícia próxima, eu faço uma recomendação, mas eu posso ter grupos diferentes, porém vizinhos próximos. É como se fosse uma divisa de município ou uma divisa entre um país e outro, né? O que é mais próximo, né? Eu atravessar a fronteira ali de Foz do Iguaçu para a cidade leste do Paraguai, ou eu sair de Foz do Iguaçu e vir para São Paulo. Apesar da gente estar dentro do Brasil, de ser um país, né, uma fronteira Brasil, é mais próximo eu ir para Cidade Leste ou Porto Iguaçu do que vir para São Paulo. Então, são limites territoriais diferentes, porém, com algumas características em comum. Então, a gente faz também esse tipo de validação usando técnicas aqui chamadas de silhouette e range. Está aqui a modelagem do nosso banco de dados. Foi utilizado o banco SQL Server, mas daria para você fazer em qualquer outro banco estruturado. E por mais que você possa imaginar, nossa, mas é muito complexo implementar esse tipo de algoritmo. Os algoritmos podem até ser que sim, mas a modelagem de dados, no fundo, dá para você fazer uma abordagem relacional para tratar esse tipo de problema. Você tem também abordagens dimensionais usado em data mining, em business intelligence, né, intelligence e analytics, mas com uma modelagem entidade relacional e 10 tabelinhas aqui, você consegue modelar bem um sistema de recomendação. A plataforma web foi desenvolvida em C Sharp, em padrão, né, Microsoft MVC ASP.NET Web Application. Então, foi criado um site web bem clean, bem simples. Tá? O objetivo do experimento aqui não era lançar um produto no mercado, mas sim testar a eficácia. Então, basicamente, mostrava as notícias e colocava alguns indicadores, e se o usuário clicasse em exibir notícias recomendadas, a gente passava para ele um grupo de notícias, tá? Então, foram criados 13 critérios de recomendação, por similaridade, por agrupamento, que também tinha a ver com similaridade, mas agrupamento, aleatoriedade, olha aqui o nosso conta-gota de aleatoriedade, popularidade, aceite de recomendações, notas. Aqui, ó, o indicador de serendipidade. Eu falei que eu ia falar para vocês o que era e acabei esquecendo, né? Serendipidade é o efeito da surpresa positiva. O que seria isso? Vou dar um exemplo para filme, tá? Você assistiu um filme, gostou desse filme, você foi lá e deu nota máxima para ele. Mas por que você deu nota máxima? Porque você recebeu essa recomendação, era uma recomendação inesperada, te surpreendeu e você gostou dessa surpresa. Você tem surpresas negativas também. O recomendador te dá uma recomendação que você fala, poxa, mas por que isso? Nada a ver, não gostei. É um filme que eu não gosto, tá? Então não é só surpreender do lado negativo. A serendipidade é uma surpresa positiva que, vamos chamar assim, gera engajamento, né? Que gera clique, ou que gera aceite da recomendação.
similaridade e histórico de usuário. Então, usamos 13 critérios e 5 estratégias para atacar os principais problemas. Problemas de cold start, problema de previsibilidade e aleatoriedade, problema de falta de personalização e problema do raciocínio baseado em casos, quando já existe uma solução e quando eu tenho que adaptar uma solução. Então, todas essas estratégias foram implementadas. E aí, qual que era a ideia, então? Como a gente tinha 13 recomendações, então são 13 critérios de recomendação, meu recomendador ia lá e selecionava 13 notícias, cada uma por um critério. Então, quando a notícia ela é escolhida por um critério, ela é a primeira colocada nesse critério. Então, critério de distância, por exemplo. Pô, se eu tenho ela a mais próxima da outra, ela é a primeira colocada. Segundo critério, porque seja popularidade. Bom, ela não é mais a mais popular é a notícia 2, mas ela é a segunda colocada. E aí eu faço um ranking, né? Ou seja, como se fosse uma classificação. A gente chama isso aqui de matriz de competição. Então, como se fosse um campeonato, né? Eu tenho aqui cada critério de cada notícia e a classificação que ela ficou. Então, quanto mais ela fica na primeira colocação, mais próximo da primeira colocação, melhor o ranqueamento dessa notícia. E eu chego em algo assim, ó, quando eu faço o sort, né, ou a ordenação, e ordeno por posição, eu ordeno por essa métrica, que a gente chama de métrica unificada para ranqueamento da recomendação, nosso MUR, né? Eu recomendo com base em ordem decrescente, ou seja, da menor para maior. Quando menor, melhor, significa que mais próximo do primeiro lugar ela ficou. Então, essa métrica significa que a minha notícia 1 é a mais relevante para aquele usuário. A 12 é a segunda mais relevante. Então, se eu tiver que apresentar isso numa lista, com uma paginação, sei lá, de 3 em 3, eu vou criar aqui um bloquinho de 3, outro bloquinho de 3, outro bloquinho de 3, sempre privilegiando as mais relevantes. Agora, no experimento, para não viciar, porque a gente sabe que a posição do ranking é um fator de aquisição, para não influenciar o usuário, a gente sabia a posição melhor, mas a gente não contou isso para o usuário e a gente embaralhou isso na parte de recomendação. Então, se tivesse lá na terceira ou quarta página e o usuário clicasse nela e ela fosse a primeira, puxa, isso gerava um indicador excelente, porque mesmo ela estando despriorizada, o usuário foi lá e clicou nela porque achou que ela era mais relevante, tá? Então, essa era uma métrica que a gente gostaria de avaliar. Bom, e aí depois de tudo isso daqui, todo esse sistema feito, a gente vai para a etapa de validação. Como que a gente pode validar a eficácia desse nosso recomendador? Então, fizemos 4 sessões de experimentação com pessoas de verdade, pessoas reais, que entraram no sistema e experimentaram o sistema por uma semana. A primeira sessão foi uma sessão de calibragem com pessoas de um grupo controlado. Então, a gente não fez medições, foi para estabilizar, calibrar e fazer algumas correções de bugs. Na segunda sessão, a gente já começou a fazer a contagem, então aqui eu tenho um indicador de leitura. Então, primeira sessão, eu tive uma média de leitura de 5 notícias por participante. Na 2, 4,7, então muito próximo. Na última, 6,8, média de 5,8. Então, tivemos aqui o indicador que na sessão 4, tivemos mais leituras do que as anteriores. E essa era uma hipótese que a gente queria validar, ou seja, será que o sistema, por meio da aprendizagem, ele vai ficando mais interessante para o nosso usuário? Ele vai ficando melhor, mais inteligente? Ó. Então, se a gente tiver melhores indicadores na seção 4, indica que sim. Vamos ver as próximas. Indicador de curtida, novamente, ó, tivemos mais curtidas na seção 4, ó, praticamente o dobro. Então, também é um bom indicador. Aqui era uma métrica de diversidade. Como a gente tinha 13, eu não queria que um critério tivesse 99% de aceite e um outro critério 1%. Então, aqui dá para ver ó, que estão bem equilibrados, ó, né? Muito próximos um dos outros. Então, os usuários, de certa forma, clicaram e exploraram cada um desses critérios, mesmo sem saber o que cada um era. Então, isso foi
um fator importante também, porque é uma característica legal do sistema de recomendação, que é você dar diversidade, você intercalar elementos de recomendação ou técnicas para que o teu sistema não fique viciado. Aqui, a eficácia para avaliar a satisfação do usuário. Então, o sistema tinha lá aquele indicador de 5 estrelas, né? Então, a gente criou aqui uma estatística que, acima de 3 estrelas, o usuário está satisfeito, né? Então, entre 3 e 4, mas a maioria ficou aqui entre 4 e 5, ó, seria excelente, né? Mas juntando 3 e 4 com 4 e 5, ó, a gente tem aqui 67% dos usuários satisfeitos. Olha o indicador de serendipidade, ou seja, na quarta sessão, o usuário se sentiu mais surpreendido positivamente pelo sistema. Um bom indicador também. E aqui o indicador do ranqueamento. Aqui, apesar de estar um pouco poluído, queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Posição no ranqueamento. Olha só, pessoal. Na seção 2, eu tinha aqui a posição da minha recomendação. A primeira recomendação que foi mais aceita era a terceira. E a primeira recomendação estava aqui em segundo lugar. À medida que eu fui para a segunda sessão, olha aqui, ó. A recomendação mais relevante veio para primeiro lugar. Por quê? Lembra que a gente falou que a mais relevante é a que mais deveria ser aceita pelo usuário? Por outro lado, ó, a 7 veio para segundo lugar. Quando o sistema foi para a seção 4, a gente deu uma nova calibrada e quando a gente fez a média geral, olha o que aconteceu aqui, ó. Qual recomendação o usuário mais aceitou? A que de fato era a melhor ranqueada pela métrica Moore, né? Foi criada. Depois a terceira, depois a segunda. Então, em geral, as 3 primeiras colocadas eram as que os usuários mais aceitavam. Então, isso significa que a métrica de recomendação da ordenação foi eficaz. E olha lá para o final, ó, as menos eficazes, quais eram? As que a gente classificou como menos interessantes, ó, 10, 11, 12, 13. Então, esse foi o principal indicador do sistema. Indo aqui para as considerações finais, tivemos aqui, então, um equilíbrio, né, entre usuários que poderiam se cadastrar ou não se cadastrar. Então, 48% se cadastrou, os outros 52% usou o sistema de forma anônima. Aquela estatística de satisfação, ó, 67%. Evidenciamos a diversidade, vimos um gráfico lá bem diversificado. O efeito Cold Start apareceu nas sessões 2 e 3, então aqueles baixos indicadores era porque o sistema também estava se calibrando, a gente em alguns momentos não tinha muita recomendação para dar para o usuário, então isso foi um fator encontrado e foi superado depois na sessão 4. Na sessão 4, evidenciamos 37% a mais de leituras, 95% a mais de curtidas e mais de 100% o dobro de serendipidade. Então, o nosso sistema ficou mais interessante. O que eu ganharia com isso se eu tivesse um sistema comercial de notícias? Eu ganharia mais assinaturas, mais engajamento e mais surpresa, né, positiva. Eu traria o usuário cada vez mais fiel para esse nosso sistema. E para quem está fazendo aí o trabalho de conclusão de curso, conclusão de semestre, na conclusão é o lugar que a gente confirma ou não se a hipótese foi atingida. Vamos dar uma olhada aqui e trazer, né, a hipótese original e ver se ela foi atingida. Por parte da arquitetura híbrida, funcionou o fato de eu ter diferentes técnicas, isso trouxe uma forma de privilegiar as recomendações de uma maneira mais eficaz? Sim, deu para ver que nos casos de cold start, à medida que o tempo foi evoluindo, né, à medida que o sistema foi se calibrando, a gente começou a dar recomendações melhores. Então, a arquitetura ela se mostrou robusta, ela não teve queda
e ela conseguiu mesclar as técnicas de acordo com as estratégias delineadas. Então, esse foi um ponto positivo. Hipótese atingida. Segundo, satisfação do usuário. Consegui trazer maior satisfação dos usuários? Sim. Acabamos de mostrar que na sessão 4 tivemos indicadores melhores de satisfação do usuário. E o indicador de ranqueamento trouxe aí uma relevância? Sim. Conseguimos mostrar que a fórmula utilizada para criar esse indicador, por meio daquela matriz de competição que mostramos para vocês, é uma fórmula que trouxe resultados. Então, pessoal, terminando aqui a apresentação, que eu queria dizer para vocês, já para abrir aqui para perguntas e partir para a finalização da apresentação, já agradecendo a paciência e a colaboração de todo o fórum, é que para você montar um bom sistema de recomendação, requer muita transpiração e um pouquinho de inspiração. A inspiração, eu diria que é você minerar dados, entender, ter os insights dos dados e usar as técnicas adequadas. Então, a inspiração seria o conhecimento aplicado e a transpiração é você pegar todas essas técnicas, todas essas estratégias, esses algoritmos e colocar a mão na massa com muita transpiração. Então, queria agradecer aí a participação de todos nessa Drummond IT Weekend Experience. Deixar novamente os meus contatos aqui de LinkedIn e de e-mail e será um prazer tê-los aí na minha rede de relacionamento. Muito obrigado, professor Guilherme. Quiser assumir para dar o encerramento ou avaliar se os alunos querem fazer alguma pergunta, podemos fazer aí, se temos tempo, né? Podemos fazer aí mais algumas interações. Bem, muito obrigado, viu, professor? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, quiser abrir o áudio, pode abrir, ou quiser também mandar uma pergunta ou algum comentário via chat, por favor, fiquem à vontade aí. Muito bem, professor Silvio está lembrando aqui que o Joaquim Phoenix ganhou o Oscar, né? Pelo filme lá do Coringa. É verdade. Tá mudo aí, professor Silvio. O filme do Coringa é fantástico e Hair também é muito legal. Eu assisti os dois. Aliás, eu coleciono filmes, né? Então eu tenho os dois filmes, eu recomendo, são fantásticos. Tá aí uma recomendação. Eu sou cinéfilo, sou suspeito. O pessoal gostou aí do comentário, a Paula colocou o Tinder, né? E a gente falou da Samantha, do filme Her, mas tem gente se apaixonando pela Alexa, né? Vocês viram numa das palestras aí, o pessoal ficando cada vez mais bem relacionado com a Alexa, né? Tá mudo, professor. Pode ligar o áudio. A Alexa é muito educada. A gente manda xingamentos para ela, ela fala, eu não entendo, né? E a minha Alexa é a segunda geração, ela só fala inglês e espanhol comigo. E aí, esses dias eu estava na Leroy Merlin vendo material de construção e tem outros interativos lá, mais aparelhos muito legais de várias marcas aí, bem legais, né? Inclusive, por causa do IoT, né? Internet das Coisas, cada vez mais fazendo interação. E lá tinha um teste que eu falava com a máquina, né? E essa inteligência artificial ligava, desligava energia elétrica e também tinha um ar-condicionado junto. E aí você fazia teste, muito legal. Né? Vocês devem ter acompanhado aí as últimas propagandas do Bradesco falando da BIA, né? Inteligência artificial. O próprio mecanismo e os mecanismos de chatbot também que a gente viu com o professor esses dias atrás aí, já estão criando mecanismos para prevenir, né, ataques e perguntas e comportamentos ofensivos, né? Então, os sistemas realmente estão ficando cada vez mais inteligentes, né? E nós temos como profissionais de tecnologia, estamos cada vez mais preparados para essa nova linhagem de softwares, né?
É O isso aí, Rafael pessoal. colocou aí no comentário que as pessoas estão ficando cada vez mais carentes, né? Olha, com isso já resolve, né? Inteligência artificial, toda a experimentação no universo, no universo aí que a gente tem, né? Das experimentações artificiais. Você pode ir até numa balada, coloca um monte de gente, né? Convidados que você deseja e você está lá, né? Navegando. Quem sabe você não se apaixona pela Angelina Jolie com essa experimentação, né? Da inteligência artificial. O professor Panel, assim, o pessoal colocou aqui a respeito de bibliografia, né? Se o senhor tem alguma, aí, uma indicação, uma recomendação sobre livros e autores aí. Tenho sim. Eu vou passar depois junto com o material, professor, mas aquele autor que a gente citou, ele tem um livro chamado Recommender System. É em inglês o livro, tá? Mas a leitura dele é bem gostosa, até uma forma do pessoal praticar aí. Deixa eu passar aqui, ó. Tô com ele na mão aqui. E eu posso compartilhar também, inclusive porque o pessoal está em época aí de entrega de trabalho, né, professor? Posso compartilhar também o trabalho de conclusão, esse trabalho de mestrado, né, dissertação de mestrado, para quem quiser seguir como, até eu pegar alguns insights, né? Professor, o chat, ele tá bloqueado para mim. Não sei se tem alguma forma de desbloquear, mas eu posso passar depois junto com o material, tá, professor? A bibliografia. Mas o livro chama Recommender Systems Handbook. Recommender System Handbooks. É do RICC, tá? RICCI. Quem quiser pesquisar, senão depois eu passo a bibliografia completa, utilizada aqui no trabalho, tá bom? Não, tranquilo, maravilha. Bem, acho que é isso. A gente também já está chegando no nosso limite de horário também. Professor Silvio, professor José Luiz, agradecer novamente, tá, à disposição e a colaboração, né, de vocês com o nosso evento. Agradecer todos os participantes aí, nossos alunos, ex-alunos e ao público que se inscreveu também pelo Simpla. Já deixo aqui o nosso convite para amanhã, né? Nós temos também mais 2 palestras com os professores da casa, na sexta também. Então você entra no Simpla, coloca Drummond na busca, ele já traz o evento de quinta e de sexta. Individualmente você se inscreve para depois você receber então o seu certificado também de cada noite. Acho que é isso, pessoal. Mais alguma colocação, professor Zé Luiz? Só agradecer e me colocar à disposição. Quem tiver mais dúvida, quiser conhecer um pouco mais sobre essa área, estamos aí e a gente se encontra em algum momento, em alguma disciplina. Espero encontrá-los aí, os alunos convidados, quem sabe, né, se tornem nossos alunos no futuro. Então, e os alunos que já estão aí no semestre, muito foco aí nesse final de semestre, que temos bastante trabalho pela frente. Obrigado, professor. Claro, professor Silvio, alguma colocação final, hein? Não, gostei muito da apresentação, diferente. Quando eu fiz SR, eu fiquei pensando, o que será que é SR, né? Mas aí agora a apresentação foi fantástica, gostei muito. É muito importante, eu até pedi para meus alunos de vendas também entrarem, porque eu falo muito sobre marketing digital, sobre e-commerce, né? E acho que foi muito legal essa questão aí, porque a gente acaba mesmo seguindo essas recomendações. Por mais que a gente fala, a gente vai no Reclame Aqui, vai em vários lugares, é legal todo esse sistema, né? E esse funcionamento, né? Foi muito legal. Gostei muito. E prazer em conhecê-lo, Zé Luiz, que eu não conhecia, né?
Nós trabalhamos na mesma casa, mas a gente nunca tinha se encontrado. Encontramos por época de pandemia, virtualmente, e foi fantástico. Muito prazer em dividir com você aí a tela, gostei muito. Prazer foi meu e em breve estaremos juntos, né? Se Deus quiser, no presencial. Claro. Então é isso. Gente, obrigado, tá? Uma boa noite para todos. A gente se encontra amanhã aí, às 19 horas, começa de novo o nosso ciclo de palestras. Da parte da Unidrumon, nosso agradecimento à participação de todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.